um avivamento. Aviva-nos, Senhor. Que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. Quem toma posse da herança? O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, Se o meu povo se chama por mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, seu clamor perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, eu sarei, sua terra sararei, sua terra Graça e paz, meus amados, que alegria podermos estar juntos para adorarmos a Deus. Como é bom poder utilizar esse espaço para levar a palavra de Deus à sua casa, ao seu lar, neste dia que o Senhor nos dá. Hoje estamos contando mais um dia que o Senhor nos dá, esse dia de alegria, de louvor, de celebração, de gratidão a Deus. E eu quero usar nesta hora inicial do culto o texto do Salmo número 84. E na minha Bíblia diz assim o título do Salmo: Saudades do Templo. Olha que interessante, saudades do templo. É o que nós estamos sentindo, né? É por isso que nesse tempo, embora não estejamos no templo, o convite é que você faça da sua casa um templo ao Senhor, faça do seu coração um templo ao Senhor. E o Salmo número 84 nos fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus
é só o escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que bela porção da palavra, e que declara que o verdadeiro servo de Deus é feliz, porque anda com Deus, porque busca os atos do Senhor, porque prefere estar na presença de Deus. É o que nós nesta manhã estamos também fazendo, nos reunindo para estarmos adorando a Deus. Eu quero aproveitar esse momento para dar as boas-vindas a todos que têm nos acompanhado, os irmãos de Barra de São João, os irmãos de Rocha Leão, e hoje nós estamos aqui no templo de Rocha Leão, vivendo este momento de culto ao Senhor. Nós vamos estar orando e quero te convidar a celebrar ao Senhor com alegria. Adore a Deus com todo o teu coração. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, bondoso Deus, exaltado e bendito é o teu nome. Nos alegramos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade de celebrarmos a Ti, de adorarmos ao Senhor. Quero nesta hora pedir por cada irmão que está participando desse momento de culto. Peço a Deus que a Tua palavra penetre em cada coração, que os cânticos aqui entoados, que sejam de adoração ao Senhor e que também traga enlevo espiritual a cada um que estiver participando. Quero pedir a Deus nesta hora pelas famílias, que o Senhor esteja vindo ao encontro de cada lar, fortalecendo, encorajando, para que permaneçam firmes no Senhor, sabendo que Tu és rocha eterna. Nós oramos com gratidão a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos, uma manhã maravilhosa para todos, manhã de celebração ao Senhor, e nós vamos estar agora nesse momento, né, celebrando a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então convidamos você, nós aqui do Ministério de Louvor, convidamos todos vocês em casa, no trabalho, onde você estiver, nessa hora, para celebrar o Senhor Jesus conosco, através de música. Vamos cantando agora músicas ao nosso Deus, e convidamos você a celebrar com a gente Jesus, o plano perfeito. Vamos cantar esse louvor ao nosso Deus. Aleluia. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer. Que Deus
estamos aqui por causa desse amor de Deus. E a gente quer continuar louvando, dizendo que está chorando, louve, está sofrendo, louve, não importa o que você está passando. Esse momento difícil vai passar, porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus poderoso. Então vamos continuar adorando. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu nunca vi. Deus sempre dá resposta. Oh, glória a Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, glória a Deus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Nosso Deus não dorme, Ele trabalha o tempo todo. Oh, glória a Deus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando Ele estende suas mãos, é hora de que, igreja? É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Exalte, Senhor. Nós te adoramos, Deus, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Exalte Ele.
seja o nome do Senhor. E com muito louvor, né? A gente vai continuando, adorando e exaltando. Não se turbe o vosso coração. Assim diz a palavra do Senhor. Crede em mim. Eu vou preparar lugar para você, né? Para todos nós. O Senhor é maravilhoso. Então vamos cantar essa canção. Jesus é o caminho. Oh, nós te adoramos, Jesus. Oh, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Nós te adoramos, Deus. Adoremos. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Declare pro Senhor nessa manhã. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga pra Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Agora, Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Que você possa fechar os seus olhos agora, onde você estiver. E nós vamos estar orando ao Senhor. Nós vamos estar clamando ao Senhor nessa manhã. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Esse momento tão lindo de estarmos aqui diante do Senhor, adorando o seu nome. Através da música, através de cânticos espirituais. Nós agradecemos pela tua presença aqui na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor se alegra quando a gente canta para o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, porque é por causa dela que nós estamos aqui também. Obrigada pelo seu infinito amor, pelo seu cuidado. O Senhor tem nos protegido, nos guardado até aqui. Muito obrigada, Deus. Nós louvamos e bendizemos o teu nome para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém e amém, Senhor.
Nós vamos estar passando agora o momento da palavra do Senhor, que você esteja aí, ligado no que Deus tem a falar para você nessa manhã, o recado de Deus. Então fica aí no seu lugar, acomodado, direitinho, quietinho, pega a sua Bíblia e vamos estar agora ouvindo o Senhor a nos falar. Amém? Bom dia, amados irmãos. É uma satisfação, uma alegria muito grande para mim estar falando a você, irmão, irmã, aqui da primeira Igreja Batista de Rocha Leão, e aos irmãos lá da segunda Igreja Batista em Barra de São João. Fui muito feliz de estar com os irmãos aqui, gravando essa mensagem aqui nesse templo de Rocha Leão. Foi uma surpresa até gostosa para mim de rever os irmãos aqui da equipe de louvor. Eu estava ali acompanhando os cânticos dos irmãos e estava vibrando também com os irmãos, sendo contagiado com os louvores que os irmãos entoaram aqui nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente cada um, instrumentistas e os vocalistas. Mas eu quero pensar na manhã deste domingo com os irmãos um tema bastante interessante, que, na verdade, se trata de uma pergunta. E o texto que nós nos baseamos está lá no livro de Ageu, do capítulo 1, nos seus versículos de 1 a 15. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 15. Eu vou ler nessa versão, e os irmãos podem acompanhar nos seus lares aí, as versões que vocês têm aí disponível. Diz assim a palavra de Deus nesta manhã: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá,
e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Que Deus abençoe essa palavra no meu e vosso coração. Eu quero pensar com você nesta manhã numa pergunta: você quer tomar posse das bênçãos de Deus? Você quer tomar posse das bênçãos de Deus? Eu tenho certeza que ao final dessa exposição você terá uma escolha. Você poderá escolher tomar posse das bênçãos de Deus. Interessante, meus irmãos, que o contexto histórico da vida do profeta Ageu era uma época de severos testes para o remanescente recém-retornado para Judá, vindos da Babilônia. As intrigas hostis dos adversários de Judá durante o reinado de Ciro tinham paralisado a reconstrução do templo. E isso aí, mais ou menos 15 anos, o templo estava parado, por falta talvez de interesse, por falta talvez de perspectiva e de visão daquele povo. Interessante que quando nós propusemos fazer algo estimulado por Deus, Deus requer a nossa disposição e empenho em realizar. Você imagina um templo sendo erguido e paralisado quase, mais ou menos aí 15 anos a 16 anos, sobrevindo repetidos fracassos em suas colheitas, surgiu como advertências, revelando-lhe que tinham pecado ao deixar que a posição política fosse uma desculpa para negligenciar-se o santuário do Senhor. Nesse contexto, surge o profeta de Deus com mensagem de advertência pelas bênçãos de Yahvé ao alcance do povo. Na reconstrução do templo, faz dura repreensão ao povo por causa da inércia e exorta a retomar a obra. Ageu foi colocado naquele contexto, mais ou menos aí, 520 anos antes de Cristo. Ou aquele povo vindo da Pérsia, mais ou menos aí, segundo alguns historiadores, 50 mil pessoas estavam acompanhando Zorobabel. E ali estavam. E é interessante que quando o povo ali chegou, logicamente, deram início à obra, mas depois pararam. Pararam por quê? Porque houve algumas intrigas daquele povo que já estava morando ali, devido à política do povo assírio, e então se opuseram à construção do templo. Aí surge a voz de Deus através do profeta Ageu, exortando aquele povo a vir novamente a reconstruir o povo, aquele templo. E eu considero, e talvez podemos considerar aqui esse fundo histórico, depois de fazermos isso, pensaremos em 3 aspectos para recebermos as bênçãos de Deus. Só alcançaremos as bênçãos à medida que, primeiro, a primeira ideia que eu trago nesta manhã, no versículo 5 a 7, vai dizer assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Interessante que quando Deus, através do profeta Ageu, pede para aquele povo considerar, avaliar o que eles estavam colhendo, como eles estavam sobrevivendo. Na psicologia dos hebreus, coração significa pensamento ou atenção.
inteligência, conhecimento e intuito. Os fatos falariam para eles, ao menos que quisessem ouvir e dar atenção. Seus esforços em direção à prosperidade para si mesmos tinham sido fracasso. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não sacieis. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Versículo 6. Veja bem, quando nós priorizamos as coisas de Deus, o mínimo será fartura. Às vezes nós queremos valorizar mais as coisas materiais em detrimento das coisas de Deus. O povo estava confortáveis em seus lares, estavam plantando, querendo colher, estavam trabalhando, querendo receber. Mas o profeta está dizendo o seguinte: olha, preste atenção, dá uma retrospectiva no seu passado, vê se vocês foram vitoriosos em algumas áreas que estão atuando em detrimento da obra de Deus. Às vezes, amados irmãos, queremos prosperidade, queremos sucesso, mas esquecemos das coisas de Deus. Eu aprendi desde jovem, assim que Deus me chamou para o ministério, colocar em prática Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu digo a você, meu prezado irmão, minha irmã, nessa manhã, que nunca na minha casa faltou nada. Eu posso dizer a você, com todas as minhas limitações, eu pude criar 2 filhas e fazendo faculdade. Eu pude fazer 2 faculdades, não faltou nada. Sonhava com um carrinho 0, Deus me deu 3. Então, porque eu pensei, eu preciso priorizar as coisas de Deus. Você quer receber as bênçãos? Priorize as coisas de Deus. Interessante que certo escritor, ele escrevendo sobre esse texto, Deus se utilizou do profeta com 5 figuras para mostrar a situação de carência do povo. Veja bem, semear muito, colheu pouco. Comer sem fartar, comida insuficiente. Beber sem saciar, nem a embriaguez para esquecer pode ser tentada. Roupas escassas, não cumpre a sua finalidade de aquecimento. Salário que se esvai, corroído pela inflação ou mal administrado. São 5 pontos cruciais que Deus estava chamando a atenção daquele povo. Preste atenção no que vocês estão fazendo. E talvez eu contextualizando essa mensagem para hoje, nossos dias, quantas vezes nós esquecemos de priorizar o reino de Deus? Quantas vezes nós estamos ocupados, talvez, com os nossos afazeres diários, com os nossos cursos, com os nossos estudos seculares, com os nossos afazeres seculares, não demos um tempo para Deus. Talvez com essa pandemia hoje, você pode dizer assim, pastor, mas como eu posso? Não posso na igreja, não há nenhuma culto presencial e nós somos privados desse movimento. Mas eu entendo que onde você está, onde você mora, onde você trabalha, você pode fazer as coisas de Deus também. Ok? Então eu penso nisso. Você que está a ouvir essas palavras, cujo pensamento está exclusivo para as coisas terrenas e pessoais, as origens das guerras que travamos é colocarmos o coração, o pensamento exclusivo nas coisas que são passageiras. As consequências das nossas crises é o caminho pelos quais optamos. Consideramos o caminho que Deus nos tem mostrado em sua palavra. Às vezes, e Jesus, ao observar no seu tempo, olhava para as pessoas e via as pessoas preocupadas com o seu dia a dia, estressadas, e Jesus subiu ao monte e trouxe aquela palavra
grandiosa, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma bênção sem par de Deus? Preste atenção no que Deus está falando a você nesta manhã. Considerai o seu passado, vê os seus esforços, tudo aquilo que você tem empenhado até hoje, tem tido resultado? Tem tido resultado pessoal, aquela satisfação que você sente? Se não, reflita nessa palavra, considerai o que você tem feito diante de Deus. E eu quero também trazer um outro pensamento, que quando ele fala considerar os vossos caminhos, ele vai falar aqui quatro pontos que nós podemos destacar aqui. O primeiro ponto, ele vai dizer, no versículo 15, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pôr a pedra sobre pedra no templo do Senhor. No versículo 18, considerai, eu vos digo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Pensai, avaliai. Essa é a mensagem de Deus através do profeta para aquele povo. Essa é a mensagem de Deus para você nesta manhã. Esta palavra considerai tem o mesmo sentido de considerar o vosso passado, pensar bem em vossa conduta, é um chamado à reflexão. Se você tem o desejo de compreender bem a sua situação e o caminho traçado até aqui, faça um autoexame diante de Deus e considere. O segundo pensamento, segunda mensagem que eu aprendo nesta manhã, está no versículo 8, diz assim, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Se nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, precisamos eu quero receber a bênção de Deus. Agora ele coloca aqui para nós, se estivermos dispostos a obedecer a sua palavra. Por isso que ele diz, subi ao monte, vem a ordem, é para buscar madeira, possivelmente no Líbano, é para construir, pois o Senhor declara que se agradará do templo. Outra vez os judeus são exortados a considerar e retornar à obra por muito tempo parada. Deus declara que será glorificado nela. Por causa da negligência dessa ordem, Deus disse que eles não seriam abençoados com as colheitas. Podemos ver no versículo 9. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E às vezes nós paramos para pensar que a igreja talvez não pode preencher muito o meu tempo, mas eu digo a você, Jesus, quando ele se declarou ao mundo, ele ficou 3 anos treinando os seus discípulos para priorizar as coisas de Deus. Quando ele chamou os discípulos, ele disse, olha, especialmente a Pedro, ele disse, olha, agora, Pedro, você não pesca mais peixes, você vai pescar homens. Você será pescador de homens. Deus nos chamou, amados irmãos, para ser pescadores de pessoas, porque elas são eternas. As coisas estão andando muito rápido. Então, eu preciso considerar o meu caminho. Se eu quero ser uma pessoa abençoada, eu preciso obedecer, estar disposto a obedecer ao Senhor. A ordem de Deus que exige obediência, independente do fato de tal ponderação, os levasse ou não ligar sua pobreza com seu esquecimento com Deus. A vontade de Deus revelada ao profeta Ageu é por motivo de amor e fé nobre, e não meramente com uma condição de prosperidade material. Buscai primeiro a minha glória na minha casa, então vereis por experiência real o que pode acontecer. É interessante que o povo estava um pouco desanimado, porque o esplendor daquela casa mal se comparava com a casa construída por Salomão.
Mas a diferencial está aqui, meus irmãos, é que nesta casa, mesmo não com todo o glamour, Jesus estaria ali. Jesus estaria ensinando naquelas portas. Jesus estaria ensinando ao povo ali. A glória de Deus através de Jesus estaria aí presente. Por isso que nós precisamos obedecer aquilo que Deus nos manda através da sua palavra. Precisamos estar atentos naquilo que Deus nos comissiona a realizar. Eu gosto de ver muito as pessoas que na área da música, quando se coloca para cantar, eu estava observando uma irmã aqui ao lado cantando com toda a vibração, com todo o amor, que bom, isso contagia. Nós precisamos contagiar as pessoas. Nós precisamos contagiar as pessoas através da nossa fé. E quando eu faço as coisas para Deus, irmãos, eu preciso fazer com zelo. Eu preciso fazer com destreza, eu preciso fazer com responsabilidade. É isso que Deus requer de você e de mim a cada momento. Deus não permitiria que a nação tivesse falsas conclusões. Ele estabeleceu os fatos claramente. O povo tinha feito os esforços, foi corajoso, mas havia se esquecido que Deus tinha a última palavra no que aplica à prosperidade da nação. Nada daquilo aconteceu por acaso, mas Deus é quem controla a provisão de alimentos. Ou seja, planta muito, colhe pouco. Se veste mal, porque não entende que Deus está no controle de todas as coisas. Não sei, talvez aqui é uma conjectura minha, aquele povo estava acostumado a fazer oferenda a outros deuses, dos sidônios, de quem estivesse ali, esquecera de Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Interessante, abrindo um parênteses aqui, a minha esposa sempre me chama a atenção. Alceli, Deus já nos deu muita coisa e nunca faltou nada, então não fica ansioso. Deus é o nosso provedor. E às vezes quando eu fico ansioso para fazer umas certas coisas e ouço uma palavra dessa, irmãos, é um bálsamo para a minha mente, uma lembrança da palavra e da promessa de Deus. Eu tenho certeza que talvez você está preocupado com alguma coisa, muitos estão desempregados, como eu vou fazer para pagar o colégio, como eu vou fazer para pagar uma prestação, etc. Eu digo a você que Deus está no controle. Deus diz, bem presente na nossa vida diária. As coisas que são impossíveis a você, visivelmente, é possível a Deus. Então, creia nisso, que a sua provisão nunca faltará na sua mesa, no seu corpo, na sua casa, mas obedeça aquilo que Deus tem falado ao seu coração. O templo construído por Salomão durou 400 anos e foi destruído. Zorobabel reconstruiu, permaneceu por 500 anos, foi destruído. Foi reconstruído por Herodes o Grande, com muita pompa, durou 90 anos, e os romanos vieram destruir. Mas eu quero dizer para você que um templo que jamais pode ser destruído é o seu corpo. Quando o Espírito Santo possuiu você no momento que você recebeu a Jesus. E é isso que Paulo nos ensina, a carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Alegrai-vos, irmãos, que a sua vida está nas mãos de Deus. E esse templo vivo, dinâmico, é você, sou eu. E nós precisamos entender isso, que esse templo ninguém vai destruir, porque ele foi restaurado por Jesus. E foi regenerado por Jesus. Então nós temos agora uma nova mente. E precisamos observar esse mandamento de Deus. É uma prova que Deus não habita nos templos feitos por mãos humanas. Ele quer ser glorificado em você, diz a palavra, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque nós somos santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é o santuário de Deus. Deus está conosco através do Espírito Santo. Somente você pode transmitir a glória de Deus através do seu viver diário, fazendo a vontade de Deus. Você tem glorificado a Deus? Uma coisa que eu não esqueço, há muitos anos atrás, eu li um livro chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. Agora lançaram um filme, né? Eu estava até vendo um pouco desse filme, Em Seus Passos que Faria Jesus. Assistam esse filme, porque é um teste para nós diante da pandemia que estamos vivendo. É um teste para nós diante do desafio que nós estamos vivendo. As incertezas, os desempregos, a política do governo municipal, estadual, federal, essas coisas todas, faz a gente ficar um pouco indeciso. Mas quando a gente coloca a firmeza naquilo que Deus tem feito na nossa vida, as coisas acontecem para a honra e glória dele. E esse filme foi bastante interessante porque eles estavam passando por um momento de perseguição. Mas eles foram botar a questão, eu preciso glorificar o meu Senhor através das minhas atitudes, das minhas palavras e do meu comportamento. E no final, Deus glorificou e honrou aquela cidade. Bom, em terceiro lugar, já estamos terminando, né? Lá no versículo 12, diz assim, então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Só alcançaremos as bênçãos de Deus se estivermos dispostos a submeter a Deus com humildade. Com humildade. Você pode perceber aqui nesse versículo que o profeta vai dizer que tanto Zorobabel, simbolizando aqui a política, o governador civil, quanto Josué, o sacerdote, simbolizando aqui a vida espiritual, o sacerdócio espiritual de Deus. E vai dizer também o povo, submeteram então à vontade de Deus através do profeta. E dentro desta submissão, a gente pode perceber que o povo, com essa liderança, saiu da inércia. Por isso que é muito bom, talvez, você que é um líder na igreja, você que tem um ministério na igreja, precisa confiar naquilo que Deus tem colocado em suas mãos para realizar. Porque as pessoas seguem o seu líder. E às vezes, se o líder fracassa ou é negativista, e vai levar o grupo também a não continuar. Então, esse povo aqui estava seguindo quem? A liderança de Zorobabel, o governador, e a liderança de Josué na área espiritual. E é interessante um detalhe aqui, Zorobabel é neto de Joaquim, aquele que foi levado para a Pérsia, e agora está na linhagem de Davi, portanto, na linhagem de Jesus. Então, Zorobabel, ele tinha essa responsabilidade de fazê-lo, ali porque era um homem chamado de Deus, por Deus, para levar aquele povo à construção. Em meio a esse caos, surge, então, líderes fiéis, pessoas sensíveis espiritualmente para entender que Deus estava a dizer através do profeta Ageu. Zorobabel, líder político, Josué, líder espiritual, e outros comprometidos se ajuntaram em perfeita coordenação, sem rivalidades, e iniciaram um movimento para trazer o povo em direção a Deus. Feliz é o homem que descobre valores espirituais a observar, e temer a respeitar a Deus da provisão. Zorobabel e Josué, exortados por Ageu, estimularam o povo a obedecer e reconstruir o templo.
Não só a questão de um prédio que está sendo reconstruído ou focalizado, é uma questão espiritual. A reconstrução reativará o pacto entre Deus e o seu povo. O temor a Deus é a graça fundamental que o profeta consegue transmitir à nação. O templo parado mais ou menos 15 anos. Com essa liderança agora, o templo é terminado em 4 anos. Eu tenho certeza, meu prezado irmão, minha prezada irmã, quantos projetos você almejaram para este ano? E dentro dessa pandemia, Deus abortou. Mas eu quero dizer para você que o ano não terminou, muitas coisas podem acontecer e vão acontecer. Mas se você estiver dentro da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, você vai conseguir realizar o seu projeto. Mas nunca se esqueça que Deus está no controle da sua vida. Nunca se esqueça que Deus está no controle de nossas vidas. Agora, se você quer receber a bênção de Deus vindo dos céus, considere o teu passado. Veja as prioridades que você lá atrás priorizou em detrimento das coisas de Deus. Considere a obedecer a palavra de Deus. Quer receber a bênção dos seus projetos? Obedeça ao Senhor. Talvez não seja a hora de realizar alguma coisa pessoal. Eu sempre na minha vida considerei alguns fatos. Eu sempre na minha vida refleti as coisas que eu deveria parar. Ou talvez dar um passo para trás. Para no devido tempo dar mais 2 passos à frente. Eu sempre procurei considerar. E esse terceiro chamamento do versículo 12 nos mostra que a liderança, nós como formadores de opiniões, precisamos estar atentos naquilo que Deus há de fazer e quer fazer. E se nós fizermos isso, com certeza as vitórias virão. As vitórias virão. E eu quero encerrar essa palavra trazendo uma ilustração bastante interessante. Um famoso músico alemão chamado Robert Schumann recebeu a incumbência de cuidar da formação musical de um jovem muito talentoso, cujo nome era Johann Brahms. Quando este começou a ganhar destaque no mundo artístico, Schumann escreveu na ocasião: convém que ele cresça e que eu diminua. Palavras ditas por João Batista referindo-se a Jesus. Muitas vezes, nós, no decorrer da nossa existência, outras pessoas irão à frente, irão se projetar, e nós talvez precisamos sair do cenário, para que a obra de Deus continue. A humildade, irmãos, é essa simplicidade, saber que nós temos um limite até aqui, e outras pessoas vão prosseguir. E dentro dessa perspectiva, eu entendo que a gente precisa, diante de Deus, mostrar a nossa humildade e limitação. Todos nós somos limitados em alguma área. E dentro dessa área, nós precisamos reconhecer a nossa vida. E reconhecer que outras pessoas, talvez mais talentosas, mais preparadas, vão continuar a obra do Senhor. E dentro desse aspecto, no reconhecimento da humildade que eu e você precisamos ter, Jesus já mostrou isso. Quando ele vai dizer para os seus apóstolos: eu vim para servir e não para ser servido. Veja bem a grandeza do nosso Senhor Jesus ao dizer isso para os apóstolos. O exemplo que ele nos mostrou foi exatamente no lavar dos pés dos apóstolos. Ele lavou os pés dos apóstolos, mostrando: assim como eu estou fazendo, vocês devem fazer também. Na verdade, nós, como líderes, precisamos pensar primeiramente o seguinte: eu preciso servir. Imagina nesse contexto que estamos vivendo, em quantas áreas você pode servir. Em quantas áreas você pode servir. As pessoas que moram próximo de você, as pessoas que estudam com você, as pessoas irmãs da igreja que precisam de ajuda. A tarefa é muito grande. Concluindo essa palavra, a Bíblia nos adverte: não façam nada por interesse pessoal
ou por desejos tolos de receber elogios, mas seja humilde e considere os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2:3. Alguém disse: para fazer a minha luz brilhar, não é preciso pagar a vela do vizinho. E dentro desse aspecto, dentro dessa orientação que Jesus vai nos mostrar, que Deus nos mostra aqui, nesse versículo 12, quando chegou a Zorobabel e Josué, olha, vocês precisam ouvir a palavra de Deus. Eles submeteram à orientação de Deus. Viram em Ageu um homem guiado por Deus para orientá-los. E dentro dessa orientação, foram abençoados. Concluíram a construção do templo e lá na agricultura não faltou a comida, não faltou a roupa, o salário multiplicou. Você quer receber as bênçãos de Deus? Considere os vossos caminhos. Vocês estão aplainados diante do Senhor, estão corretos diante do Senhor. Submeta a sua vontade e humilhe-se diante de Deus. Com certeza vocês receberão a bênção que almeja ter. Que Deus, pois, abençoe você e nos abençoe nesta manhã. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ó Deus de amor, nessa oração modelo que o Senhor nos ensinou, possamos compreender a sua grandeza. E diante dessa grandeza do Senhor, nos colocamos submissos aos teus pés. Queremos as bênçãos que o Senhor tem para nós. Queremos nos apropriarmos dessas bênçãos. Mas precisamos entender, precisamos ser submissos à tua palavra, submissos à tua vontade e ser humilde naquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe, ó Deus, a cada irmão e irmã nesta manhã que está ouvindo essa palavra, e que eles possam almejar ser grandes na obra do Senhor, priorizando a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, agora nesse momento final do nosso culto, nós vamos estar cantando o hino 395. Então aí da sua casa, onde você estiver, abre o seu cantor cristão e vamos estar adorando ao Senhor com esse hino lindo, 395. Vamos louvar. Eterno gozo do Senhor.
contentes, né? Como diz a letra dessa canção, estamos contentes porque nós temos o Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento, e antes da gente estar orando, quero lembrar aos irmãos, para logo mais à noite, a partir das 19 horas, todos estaremos juntos, ligados, para novamente louvar e cultuar o nosso Deus, porque culto a gente não assiste, né, irmãos? Nós prestamos culto ao nosso Deus. Então, nós daqui, vocês aí na casa de vocês, no trabalho, seja onde você estiver, adorando ao Senhor, todos juntos. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse momento, pelos louvores, pela palavra, pelo esse dia, por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos estar orando. Eu vou pedir ao irmão Marcelo, esteja orando, agradecendo a Deus por esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. O Senhor nos concede estarmos, ó Deus, mais uma vez podendo orar a Ti, render graças a Teu nome, louvar, ó Deus, a Ti. Obrigado, Senhor Deus. Continue conosco no decorrer desse dia, que esse dia seja um dia abençoado para todos nós. Esteja conosco também durante a noite, no culto da noite, e que possamos, ó Deus, estar ligado contigo. Ó Pai, obrigado, ó Deus. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.